Olá, eu sou Dulcineia e você está na rede Conhecimento Fiscal. Esse é o minicurso Substituição Tributária do ICMS, Noções Gerais. Esse minicurso vai abordar as disposições gerais relativas à substituição tributária nas operações com mercadorias. Considerando que é um minicurso, a legislação base é a nacional, porque assim é útil para pessoas de várias localidades. Também não serão tratadas situações muito específicas, como o recolhimento da antecipação ou ressarcimento do imposto retido. A nossa proposta é passar uma ideia geral de como funciona a substituição tributária como base para o entendimento dessa forma de tributação. Os minicursos são abordagens rápidas sobre assuntos específicos. Não há intenção de esgotar o tema e também não é uma posição definitiva. A proposta é compartilhar algum conhecimento e, se possível, levantar questões para o aperfeiçoamento do profissional da área fiscal. Vamos ao tema. Nesse minicurso, serão tratados os seguintes tópicos: conceitos e definições, com o objetivo de deixar claro o que é a substituição tributária, quais são os participantes desse processo, quais são as formas de substituição tributária que existem, como funciona a substituição tributária nas operações subsequentes, quais mercadorias estão sujeitas à substituição tributária, quais são as condições para a não aplicação da substituição tributária nas operações subsequentes, como é composta a base de cálculo da substituição tributária, como é feito o cálculo da substituição tributária nas operações internas, como é feito o cálculo da substituição tributária nas operações interestaduais, como é feito o cálculo da substituição tributária nas operações praticadas por empresas do Simples Nacional, e algum comentário sobre outras disposições que nós não tratamos durante esse minicurso. Vamos ao primeiro tópico. Vamos falar dos conceitos e definições. Exatamente o que vem a ser substituição tributária. Nós vamos tratar da substituição tributária do ICMS, porque há substituição tributária para as contribuições do PIS e da COFINS, e pode existir substituição tributária também em relação ao IPI. O ICMS, ele é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e sobre serviço de comunicação. No artigo 155 da Constituição de 1988, está definido que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o ICMS. Lá nós temos outros impostos, como o IPVA, o ITCMD. E, por ser competência dos estados e do Distrito Federal, isso significa que nós temos 27 legislações tratando do ICMS. É claro que há uma estrutura nacional, mas em decorrência de cada unidade da federação ter competência para instituição e cobrança do ICMS, nós acabamos tendo alguma particularidade em cada um dos estados, né? Cabe à lei complementar definir os contribuintes
e dispor sobre substituição tributária. Quando nós falamos de lei complementar, a função da lei é justamente regulamentar o que está previsto na Constituição. Mas essa lei complementar é uma norma nacional. Cada estado vai, com base nessa lei complementar, preparar a sua legislação local. Antes de nós falarmos sobre a lei complementar que regulamenta o ICMS, vamos ver o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966. Essa lei, ela tem status de lei complementar hoje também. E o Código Tributário Nacional, no seu artigo 121, nos diz quem é o sujeito passivo da obrigação principal. Obrigação principal é o tributo, né? O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Então, quem é obrigado a pagar um tributo? É o contribuinte ou responsável. Quando nós falamos em contribuinte, nós estamos falando daquela pessoa que tem uma relação pessoal ou direta com o fato, e direta com o fato gerador. Quando a gente fala em relação pessoal e direta com o fato gerador, é aquele que está praticando o fato gerador. E é apenas a partir da ocorrência do fato gerador que nós vamos ter a obrigação tributária. Consequentemente, o imposto vai existir para ser recolhido. Quando quem vai fazer esse recolhimento é quem praticou o fato gerador, nós o chamamos de contribuinte. Agora, nem sempre é o contribuinte que está obrigado a esse pagamento do tributo, no nosso caso, do imposto do ICMS. O segundo colocado aqui é o responsável. No caso do responsável, essa obrigação de pagar o tributo não ocorre pela prática do fato gerador, e sim de uma disposição expressa em lei. Como dizem os advogados, responsabilidade não se presume. Eu não acho que a responsabilidade deve ser expressa na lei. Então, se não houver uma lei determinando que é o responsável que vai recolher um tributo, que vai recolher um imposto, quem vai recolher? É o contribuinte, é aquele que praticou o fato gerador. Então, com o ICMS funciona assim. Cada pessoa que pratica qualquer um daqueles atos que constam na lei como fato gerador do ICMS, é essa pessoa que está obrigada ao recolhimento do ICMS decorrente dessa ação. Agora, se houver na lei a previsão do recolhimento do imposto por um responsável, aí a obrigação sai do contribuinte e passa para o responsável. Agora, isso tem que estar expresso na lei. Então, quando nós falamos de responsável, nós podemos estar falando de substituição tributária, porque quando há a substituição tributária, quem vai fazer o recolhimento não é aquele que praticou o fato gerador, é um terceiro. Um terceiro quem? Que está previsto em lei. Há outras formas de responsabilidade além da substituição tributária, como temos a sucessão, nós temos a solidariedade, mas o que nos interessa nesse momento é a que será aplicada a substituição tributária, ok? Ainda no Código Tributário Nacional, nós temos lá no artigo 128,
que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário, leia pagamento, né, do imposto, a uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador dessa obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da obrigação. Decodificando isso daí, o que significa? Uma vez expresso em lei que a responsabilidade pelo pagamento é de uma terceira pessoa, a lei pode estabelecer que o contribuinte, aquele que praticou o fato gerador, fica totalmente isento desse recolhimento, não tem mais obrigação alguma em relação a esse pagamento. Mas também a lei pode determinar que, se aquele que está na condição de responsável deixar de cumprir com essa obrigação, volta para aquele contribuinte original a obrigação de fazer o recolhimento do imposto. E como eu vou saber se isso está funcionando de um jeito ou de outro? Está expresso na legislação. Se estamos falando de ICMS, estará expresso na legislação do Estado. Se estivermos falando de um outro tributo, o tributo vai trazer isso na legislação. Na Constituição de 88, nós temos lá no artigo 7º um texto semelhante, que a lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária. Sujeito passivo de obrigação tributária é alguém que tem a responsabilidade, né, a obrigação de recolher o tributo. Então, seria um contribuinte. A condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Vamos parar aqui. O que esse parágrafo nos diz? Que a lei pode atribuir a um outro contribuinte a condição de responsável. Quando ele é responsável, ele passa a ter a obrigação de recolher um imposto que não é decorrente de um fato gerador que ele praticou, é de um fato gerador praticado por um outro. E que esse fato gerador venha a ocorrer posteriormente. Considerando que a obrigação de recolher um tributo, de recolher um imposto, nasce da ocorrência do fato gerador, esse parágrafo 7º da Constituição está, do artigo 150, né, da Constituição, está autorizando que seja determinado que alguém, na condição de responsável, recolha um imposto relativo a um fato gerador que o contribuinte nem praticou. Está autorizado. Mas, se isso acontecer, fica assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, quase não se realize o fato gerador. O que isso quer dizer? Se houver o recolhimento do imposto relativo a um fato gerador futuro, e esse fato gerador não vier a ocorrer, é obrigatório que seja restituído o valor pago de forma, né, imediata e preferencial, né? Se houver vários valores a serem restituídos, esse tem preferência. Agora, para que isso aconteça, é necessário que o sujeito ativo daquele tributo, no caso aqui é o ICMS, então que os estados, que a legislação das unidades da federação prevejam essa restituição dessa forma, né? Imediata e preferencial, porque não adianta estar na Constituição se a gente não tem isso na legislação local, né? Estadual. Então, vamos verificar qual é a diferença de uma operação com e sem substituição tributária. Se não houver substituição tributária, como que a situação se apresenta? Então, aqui eu tenho um contribuinte, um fabricante de qualquer material, que tem um cliente, que é um atacadista.
Esse fabricante tem uma mercadoria que vai vender para esse atacadista no valor de R$ 1.000. Vamos considerar aqui que temos uma alíquota de 18%, então esse fabricante vai destacar R$ 180 nessa operação. Esse atacadista vai colocar essa mercadoria comprada do fabricante no seu estoque. E futuramente nós vamos ter aqui a presença de uma loja que é cliente desse atacadista e vai comprar o material que o atacadista colocou no seu estoque, que foi adquirido lá do fabricante. Esse atacadista precisa agregar os custos do seu negócio ao preço daquela mercadoria adquirida do fabricante, mais a sua margem de lucro. Vamos considerar que isso tudo aí represente uns 50%. Isso significa que ele vai vender por 1.500. Vendendo essa mercadoria por 1.500, considerando que a alíquota do ICMS é a mesma, isso aqui seria uma operação interna para que a alíquota pudesse continuar a mesma, né? 18% sobre 1.500 dá 270. Vamos pensar que essa loja colocou lá no seu estoque também esse material, e aí nós temos o consumidor final que vem até a loja comprar a mercadoria. Então, esse consumidor final aqui está cheio do dinheiro, porque é ele que paga tudo, né? A loja também tem que agregar os seus custos ao preço. Consequentemente, aquela mercadoria que saiu do fabricante por R$ 1.000 e que saiu do atacadista por 1.500, na loja ela vai ser vendida por, digamos que ele também agregue 50%, 2.250. Usando ali a mesma alíquota de 18%, a loja iria destacar R$ 405, considerando que ela fosse um contribuinte normal, emitisse uma nota comum com destaque dos impostos. Porque a gente pode pensar que tem empresas do Simples que não destacam o ICMS pela carga tributária integral, né? Bom, o ICMS é um imposto não cumulativo. O que isso significa? Essa mercadoria que foi vendida pelo fabricante entrou no atacadista e também foi tributada na saída para a loja, que por sua vez também foi tributado na saída para o consumidor final. O que estabelece a legislação do ICMS? É permitido, com base no princípio da não cumulatividade, que quando você tem uma tributação em um material, você pode compensar o imposto pago na operação anterior. Sendo assim, o atacadista pode abater lá na sua apuração o imposto da compra. Então, 270 menos os 180, o atacadista vai recolher só R$ 90. A loja, por sua vez, uma vez que ela tributou essa mercadoria na saída para o consumidor final, também pode creditar, né, compensar o imposto pago na operação anterior, que aqui no caso foi o imposto destacado na nota da loja, R$ 270. Sendo assim, a loja vai ter 405 menos os 270, sobra 135. Então, digamos que o fabricante não tenha nenhum crédito, que é para não complicar o nosso exemplo. O fabricante recolhe os 180, o atacadista recolhe 90 e a loja 135. No final das contas, a Secretaria da Fazenda recebeu R$ 405. Só que esse valor foi pago por cada elemento da cadeia. Então, essa é uma situação comum, sem substituição tributária. Como nós vimos na legislação, pode ser determinado que o recolhimento do imposto seja feito por um responsável e não por cada um que praticou o fato gerador, porque aqui no caso,
O fabricante é contribuinte dos 180 porque ele está praticando a saída, que é o fato gerador desse ICMS. O atacadista é o contribuinte do 90 porque ele praticou o fato gerador que deu origem a esse imposto. E o mesmo acontece com a loja. Então, como vai funcionar numa operação com substituição tributária? Se houver previsão de substituição tributária numa operação com mercadorias, com esse exemplo que nós usamos, o que vai acontecer? Esses dois aqui, eles não vão recolher o imposto, porque a legislação vai escolher um responsável. E esse responsável é quem está aqui no início da cadeia. Esse exemplo que está demonstrado é a substituição tributária em relação às operações subsequentes. É uma das modalidades de substituição. Eu usei essa para explicar, porque essa é mais fácil para visualizar. Depois eu vou comentar também as outras duas. Então, aqui, esse desenho resume muito bem o que vem a ser a substituição. Em vez de o atacadista recolher o imposto dele, a loja recolher o imposto dela, tudo isso vai concentrar em alguém, que no caso aqui é o fabricante, nessa modalidade de substituição. Então, aqui você já tem uma ideia de como funciona a substituição tributária. Então, vamos resumir esse conceito. Então, o que vem a ser substituição tributária? É um regime de tributação em que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é atribuída a um contribuinte que não praticou aquele fato gerador. Quando nós falamos em substituição tributária, nós temos a figura do sujeito passivo por substituição. Sujeito passivo é quem é obrigado ao pagamento de um imposto. Quando ele é sujeito passivo por substituição, significa que essa obrigação de recolher o imposto está em substituição a um outro contribuinte. Então, o sujeito passivo por substituição, ele também é chamado de substituto tributário. É ele que recebe a incumbência de recolher o imposto relativo a uma operação ou prestação praticado por outro contribuinte. Se tem alguém que recebe a incumbência de recolher o imposto de um outro contribuinte, nós temos aquele que deixa de recolher esse imposto. Aí nós estamos falando do contribuinte substituído. Ele pratica o fato gerador, mas ele não vai efetuar o recolhimento do imposto relativo a esse fato gerador que ele praticou, porque a legislação que estabelece a substituição tributária passa a obrigação de fazer esse recolhimento para um outro contribuinte. Quem é esse outro contribuinte? O sujeito passivo por substituição. Então, é o sujeito passivo por substituição que vai recolher o imposto do fato gerador praticado pelo contribuinte substituído. Fácil, né? Mas nem tanto. Bom, como esse substituto tributário vai fazer o recolhimento do ICMS do contribuinte substituído? Eu vou tentar passar essas informações nos próximos tópicos. Vamos até lá.